Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência a uma série de aulas sobre a obra Os Métodos da Ética, do filósofo Henry Sigweg. Esse tratado é dividido em 4 livros. O quarto livro é dedicado justamente ao utilitarismo, sendo Sigweg um dos grandes representantes do utilitarismo clássico. Mas antes de chegarmos à discussão do Sigweg sobre o utilitarismo, ainda é importante que façamos algumas paradas. No caso, na aula de hoje, nós vamos tratar de 2 capítulos. Um deles é o capítulo sobre o bem, que está no primeiro livro desta obra, e o outro é o capítulo sobre o bem último, que é justamente o último capítulo do livro 3. Essa parada, então, nos capítulos sobre o bem e o bem último, me parece oportuna antes de chegarmos à discussão do utilitarismo, justamente porque o utilitarismo clássico de Sigweg é uma forma de hedonismo, no caso, é o hedonismo universalista, a ideia de que a ética tem por fim último a realização da felicidade geral, da maior felicidade do maior número. Então, para que a gente possa entender essa relação tão umbilical, tão essencial do utilitarismo com o hedonismo, nós precisamos, antes de mais nada, então, investigarmos por que o bem se relaciona com a felicidade, por que o bem último seria a felicidade. E o Sigweg não trata desses assuntos no livro 4, porque ele pensa já ter resolvido isso antes de começar a sua discussão do utilitarismo, justamente nesses capítulos que eu mencionei, os capítulos sobre o bem e o bem último. Então, em suma, nós queremos saber qual é a concepção de bem do Sigweg, qual é a concepção dele de um bem último e como que essa concepção acaba nos levando à ideia da felicidade, como este bem último até. Então vejamos. Primeiramente, é preciso que tenhamos em vista que a filosofia do Sigweg é uma forma de fundacionalismo. Quer dizer que ela procura a razão última de certas maneiras de nós justificarmos as nossas decisões. Os métodos da ética, mencionados no título da obra, nada mais são do que maneiras de determinarmos decisões corretas. Como que nós sabemos que as nossas decisões foram decisões corretas? Ele acredita que existam 3 formas principais que o senso comum utiliza nos seus raciocínios para essa determinação da solução correta para problemas práticos, e cada uma dessas formas nos remete a um tipo de razão última, Então, por ter essa busca da razão última, é que eu estou dizendo que o Sigweg tem uma maneira fundacionalista de operar na sua filosofia. E é interessante a gente observar também que essa razão última buscada pelo Sigweg funciona também como uma medida comum para que nós possamos avaliar comparativamente as opções com as quais nós nos deparamos ou na nossa vida cotidiana mesmo, na nossa vida prática. Qualquer escolha que tenhamos que realizar envolve a escolha entre 2 ou mais opções valiosas. Para o Sigweg, para que essa escolha seja justificada, é preciso então que essas opções sejam comparáveis entre si. É preciso que seja possível dizer ou que dá na mesma escolher uma coisa ou outra, então as 2 opções têm o mesmo valor, ou então uma das opções é mais valiosa do que a outra, Uma opção é melhor do que a outra. Então, para ele, a justificação das nossas decisões requer a comparabilidade das opções valiosas. Existem autores que negam essa possibilidade. Eu já trabalhei aqui nesse canal, por exemplo, a obra do filósofo Joseph Russ,
que consiste justamente em uma negação. Ela tem como um ponto fundamental, né, do pensamento do Raz, essa negação de que todas as nossas opções sejam comparáveis. Sempre que você tem que tomar uma decisão, então você se depararia ou com uma opção melhor ou com uma opção pior, ou as duas opções seriam na prática iguais, né? Então o Raz nega que seja assim. Ele acredita que seja um fenômeno comum da razão prática que existam opções incomparáveis, nem iguais, nem melhores e nem piores, simplesmente incomparáveis, levando justamente a uma indeterminação da razão, né? Uma indeterminação por parte da razão daquilo que deve ser escolhido. Então o Sigwith quer justamente evitar que isso ocorra. Ele acha que existe uma necessidade prática de que não seja assim, de que as nossas opções então sejam sim comparáveis. E ele acredita que para serem comparáveis, para que sejam comparáveis, precisam ser comensuráveis. Ou seja, é preciso que haja uma medida comum que nos permita então atribuir um valor para cada uma dessas opções dentro de uma certa escala, de tal maneira que possamos dizer que, se não são iguais em valor, são ou de valor superior ou de valor inferior. E é nisso que ele utiliza também essa razão última que ele está buscando. Então, a razão última, aquilo que fundamenta o valor de cada uma das nossas escolhas, serve também de medida comum, na medida em que cada opção de valor, se tem valor, se justifica no final das contas, no final de todo o raciocínio, por uma mesma razão. Então, a ideia é a seguinte: existe uma única razão última para toda escolha que seja racional. Existe um bem último que justifica aquilo que há de bom em qualquer escolha que possamos fazer. Na medida em que só há um bem último, uma razão última para as nossas escolhas, isso significa que, ao compararmos duas opções de valor, como ambas no final das contas terão o seu valor justificado pela mesma razão última, é justamente esta razão última que irá atuar como medida comum. Então, espero que isso tenha ficado claro, né? Essa busca, então, da razão última que sirva de medida comum é uma busca motivada por uma necessidade que o Sigwith percebe de que as nossas opções valiosas sejam sempre comparáveis entre si, porque elas precisam ser comparáveis para que seja sempre racional fazer a escolha que fazemos, né? Então, cada escolha que nós fazemos precisa ser uma escolha capaz de ser completamente justificada pela razão. Isso só é possível se as opções são comparáveis entre si. Se é sempre possível dizer que existe uma escolha certa, porque as opções, as alternativas a essa escolha são inferiores. É por isso que ela é a escolha certa. Ou então existe mais de uma escolha certa quando nós temos duas opções iguais em valor. De toda forma, a razão é capaz de dizer qual é a escolha certa. E ela só é capaz se pressupormos a comparabilidade dos valores. A comparabilidade, por sua vez, depende da medida comum, a comensurabilidade. E a medida comum é fornecida justamente pela razão última que o Sigwith está buscando nesses capítulos e que sabemos que acabará sendo encontrada na felicidade, por isso o utilitarismo como um hedonismo universalista. Agora,
Quando nós dizemos que o utilitarismo é um hedonismo, e o utilitarismo clássico de Sigwik, com toda certeza, explicitamente, textualmente, é um hedonismo, né? Nós não podemos entender que isso expresse para Sigwik uma tautologia, ou seja, que para Sigwik perseguir o bem seja sinônimo de perseguir aquilo que dá prazer. De tal maneira, então, que o significado desse predicado bom, né, dizer que algo é bom, seja a mesma coisa que dizer que dá prazer. Para Sigwik não é assim. A definição de bom não envolve aquilo que causa o prazer. Pelo contrário, Sigwik tende a ser um objetivista. Talvez isso cause um certo espanto, talvez nós tenhamos uma tendência de associar o utilitarismo com teorias subjetivas do valor, de forma que causa certo espanto que o Sigwik nos diga que aquilo que é bom é justamente aquilo que atende um padrão universal, de tal maneira que se desvia desse padrão é porque tem algum defeito, né? Então, uma boa obra de arte, por exemplo, segue os padrões do seu gênero. Ao desviar desses padrões, ela é uma obra defeituosa. Ela não é uma obra boa, perdão, por dar prazer a quem a observa. Isso não é verdade por definição. A definição do bom não é aquilo que causa prazer. E tampouco para Sigwik é aquilo que é efetivamente desejado. O Sigwik também nos diz que nós podemos desejar aquilo que, uma vez que usufruímos, percebemos que de fato não é bom. Então, o bom não é aquilo que é desejado, é aquilo que é desejável. É essa relação do bom com o desejo. O bom, então, para Sigwik é aquilo que, se você pudesse realmente antecipar, ter um prognóstico perfeito, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista intelectual, de como seria ter a fruição desse objeto, você desejaria. Então, nesse sentido, aquilo que é bom é aquilo que é desejável, é quando eu acerto que, de fato, ao realizar aquilo que eu estava perseguindo, eu continuo achando que é bom, né? Tantas vezes na vida nós acabamos fazendo uma certa escolha e quando nós realizamos aquilo que nós tínhamos desejado, nós percebemos que isso não foi o melhor para nós e até que não foi bom em sentido algum, né? Nós nos enganamos dessa forma. Às vezes também nós até achamos que demos sorte, né? Você tenta fazer alguma coisa, se esforça, não consegue e aí você viu que foi sorte sua não ter conseguido, porque na verdade agora você pensa que teria sido ruim para você se você tivesse conseguido. Então, por causa dessa possibilidade de equívocos, né, é que o Sigwik separa aquilo que é efetivamente desejado daquilo que é bom e, portanto, desejável. Então, recapitulando, né, o que ele quer dizer é que o bom é aquilo em que você, de fato, acerta no prognóstico. É aquilo que, se você pudesse antecipar perfeitamente como será quando ele é realizado, né? Então, isso tanto do ponto de vista das suas emoções quanto do ponto de vista intelectual, esse elemento que você buscou, esse fim, continua sendo desejado. E aí sim nós podemos dizer que ele é bom. Só que o Sigwik também está disposto a admitir que existem situações em que a pessoa realmente não se arrepende quando ela realiza aquilo que ela estava buscando e mesmo assim ela não estava buscando algo bom. Então a pessoa busca um objetivo, ela alcança esse objetivo, ela não se arrepende de ter alcançado e mesmo assim o Sigwik considera possível dizer que isso que a pessoa realizou não foi bom para ela mesma não foi bom.
Porque ele acredita que às vezes nós temos uma conduta tão equivocada que isso acaba tendo uma influência sobre nós, sobre os aspectos mais psicológicos, mais subjetivos do nosso desejo, de tal maneira que nós podemos falar aqui de uma corrupção mesmo da nossa capacidade de desejar e de usufruir dos objetos. Então a pessoa tem uma conduta tão irracional, uma conduta tão pervertida, poderíamos dizer, que no momento em que ela realiza o que ela desejou, ela fica contente com isso e mesmo assim o Sigwik considera possível dizer que aquilo não é o bem dela, não é bom para ela, né? Então por isso que aquilo que é bom é aquilo que você teria considerado desejável antes de você ter tido esse tipo de conduta, né? Antes de você ter se envolvido nesse tipo de processo em que você busca aquilo que de fato não é desejável. Então, talvez seja um pouco complicado entender o que ele está querendo dizer exatamente com isso. A mim parece que a ideia é a seguinte, né? Você está num ponto de vista ideal em que você ainda não foi influenciado por certas experiências. Naquele ponto, então, em que você ainda não tem essas experiências, se você conseguir imaginar perfeitamente o que significa realizar aquilo que você está buscando, se você consegue ver com perfeição quais são todas as consequências realmente daquilo que você está buscando, então é nesse momento que você ainda tem que julgar desejável. Então aqui é uma idealização, né? Tem aqui um componente ideal, né? Nós podemos dizer que na prática talvez não seja possível que nós tenhamos essa pureza de prognóstico, digamos assim, essa capacidade de nos colocarmos de um ponto de vista que já não tenha sido influenciado pelas experiências que já tivemos, por causa dos objetos que já buscamos efetivamente, né? E conseguirmos de fato fazer essa avaliação de todas as consequências daquilo e, sobretudo, do que é efetivamente ter a fruição desse objeto que nós estamos buscando, né? Mas o que eu gostaria, o que eu estou me esforçando aqui para explicar para vocês, então, é que é bom aquilo que, se você puder antecipar o que seria de forma perfeita fruir desse objeto, né? Ter o alcance, ter a realização desse objeto, ainda seria desejável, desde que você já não tenha sido corrompido pela busca anterior de objetos que não são desejáveis nesse sentido. Espero então que eu tenha conseguido transmitir para vocês, né, esse conceito de bem, então, do Sigwik, que não equivale àquilo que causa prazer e não equivale também àquilo que é pura e simplesmente desejado. Então, é aquilo que é desejável se você conseguir antecipar com perfeição o que significa ter a fruição do objeto ou efetivamente realizar esse fim. Nesse ponto, nós precisamos destacar duas coisas. Primeiro, que algo que é bom, que é realmente desejável, ainda pode ser ruim considerando todas as coisas. Isso quer dizer que para determinarmos que uma determinada opção realmente é boa, basta que nós acertemos na nossa análise, né, do que significa realizar esse fim, alcançar esse objeto. Mas nós ainda, quando estamos falando apenas do que é bom e não do bem último, nós estamos considerando apenas a realização deste objetivo em particular. E aí nós podemos antecipar corretamente que realizar esse objetivo corresponde de fato às nossas expectativas, né? Traz aquilo que nós estávamos esperando de fato. Acontece que existem outros fatores envolvidos aqui na realização da nossa escolha.
pode haver outras consequências, pode haver efeitos colaterais nessa escolha. Nós poderíamos falar também de custos de oportunidade. Ao realizarmos um determinado objetivo, nós deixamos de perseguir outros objetivos que poderiam ter sido melhor do que esse que nós realizamos. Nós também podemos acabar causando algum mal ao realizarmos algo que de fato era bom de ser realizado. Existe um efeito colateral aqui que não era desejável. Então, para que você fale num bem último, num bem no geral, num bem no cômputo geral, né, sobre todos os aspectos, você precisa considerar todas as consequências e todas as alternativas das suas ações. Então, você está diante de uma determinada escolha, existem pelo menos 2 cursos de ação de conduta disponíveis para você. Um desses cursos de ação, de fato, é bom, porque você calcula corretamente que se você realizasse esse objetivo, seria algo benéfico para você. Acontece que a outra conduta seria ainda melhor. E ao realizar a primeira ação, você perdeu a oportunidade de realizar também aquela segunda. Então, no geral, você não fez algo bom. No geral, você ainda fez uma escolha ruim. Ainda que olhando apenas para aquela escolha como se ela fosse a única opção disponível, nós diríamos que aquela opção era boa. Então, em suma, por não ser a melhor opção, ela pode ser considerada uma opção ruim, considerando-se todas as coisas, tá? Nesse ponto, então, o Sigwik tem uma definição do bom, que é aquilo que seria desejável, mesmo que nós pudéssemos antecipar corretamente, perfeitamente, como seria de fato usufruir desse objeto. E ele tem uma definição do bem último, que é aquilo que seria desejável considerando todas as coisas, todas as consequências e todas as alternativas. Então, ele tem que se perguntar agora o que é esse bem último. Note então que, como eu disse, não é tautológico que esse bem último tenha que ser a felicidade como uma soma de todos os prazeres, justamente porque ele não definiu o bem como aquilo que causa prazer. Então, ele precisa agora de um argumento para mostrar que é sim a felicidade o bem último, já que ela não é, por definição, o bem último. Só que o Sigwik considera que toda forma de bem, por mais objetiva que seja, tem que ter uma relação com a existência do ser consciente ou ao menos de um ser senciente, um ser capaz de sentir dor e prazer. Por quê? Imagine, por exemplo, que todos os seres humanos ou todos os animais, tudo que é capaz de ter algum tipo de consciência, por mais rudimentar que seja, desapareça por completo do universo e desapareça para sempre. Não existe mais nada no universo que seja capaz de manifestar a mínima consciência, que seja capaz de sentir o que quer que seja. Só que nessa aniquilação total sobreviveu a Mona Lisa, né? A Mona Lisa continua existindo no universo. A questão, então, é se ainda existe valor na existência da Mona Lisa, se ainda podemos dizer que é bom que exista a Mona Lisa. E aí o Sigwik considera justamente que não possamos fazer essa afirmação. Então, por mais que ele acredite que a ideia de bem, o conceito de bem se liga a um padrão ideal, um padrão que, portanto, tem que ser válido objetivamente, válido para todas as mentes, não é simplesmente aquilo que uma mente deseja ou aquilo que dá prazer a qualquer mente que seja, né? Por mais que ele acredite nisso, ele nega que exista valor no que quer que seja, sem a possibilidade de uma relação
com a mente, uma possibilidade de relação com a vida consciente ou senciente. E por esse motivo, por causa desse argumento da dependência de todo o valor com uma existência consciente ou senciente, é que o Sigwik acaba argumentando que o bem último tem que consistir em algo que esteja nessa vida consciente. E aí ele fala em duas possibilidades, duas alternativas: a felicidade ou a perfeição. Perfeição, um outro termo possível também seria a excelência, né? Então, aquilo que é bom num sentido último é ou a felicidade de uma consciência, ou então a perfeição, a excelência dessa consciência. O Sigwik então investiga se o bem último poderia consistir nessa perfeição ou excelência, em vez da felicidade. Nesse sentido, então, ele se pergunta se o bem último poderia consistir na virtude moral, né? Em estarmos de acordo com aquelas prescrições da moralidade, do senso comum, que se colocam como deveres até para nós, né? Então, se você é alguém que realiza os deveres da moralidade do senso comum, da moralidade ordinária, você é uma pessoa virtuosa nesse sentido, poderíamos dizer que você tem excelência, né? Então, será que nós deveríamos buscar nos aperfeiçoarmos cada vez mais nesse sentido? Porque é isso que seria o nosso bem último, nisso consistiria o fim último de um ser humano? Sigwik acredita que não, porque ele acha que esse argumento seria circular. Ele acredita que essas virtudes reconhecidas pela moralidade do senso comum só podem ser completamente determinadas se elas tiverem justamente acesso a um outro conceito, um outro conteúdo que não elas mesmas para o bem último. Um exemplo, né? O que seria a justiça de acordo com a moralidade do senso comum? Em um sentido estreito, Sigwik considera que justiça é fazer uma distribuição imparcial daquilo que é bom. O que seria então a benevolência, a beneficência, que é também um dever reconhecido pelo senso comum? Seria você fazer o bem aos outros, né? O que é a sabedoria mesmo de que fala o senso comum? É saber aquilo que é bom e saber quais são os meios para realizarmos aquilo que é bom. Então ele acha que seria paradoxal se nós disséssemos que aquilo que é bom é justamente a sabedoria, a justiça e a benevolência. Se a sabedoria requer justamente uma definição para o que é o bem que deve ser conhecido, se a justiça requer uma definição desse bem que deve ser correta, imparcialmente distribuído, se a benevolência requer que saibamos o que é esse bem que nós devemos conferir aos outros, não faria sentido, seria circular dizermos que o que devemos conferir aos outros, então, é justamente a bondade é o bem, ou o que devemos distribuir imparcialmente é a justiça é que é o bem, ou então o que nós devemos saber o que é, né, o bem que devemos conhecer é a própria sabedoria. Então, o que ele quer dizer é que todas essas virtudes apontam para algo fora delas mesmas. Então, nós precisamos dessa razão última fora da própria virtude. A própria virtude acaba, então, demandando um outro conteúdo para a noção de bem último. Por isso que você não pode dizer que o bem último do ser humano consiste em ser virtuoso. Mas isso não quer dizer que o Sigwik não admita que nós não possamos preferir um estado em que nós sejamos virtuosos, que nós estejamos buscando a realização de uma dada virtude, ou então um estado em que nós temos a cognição da verdade,
ou ainda um estado em que nós estejamos contemplando algo que é belo, a qualquer estado em que nós tenhamos mais prazer, né? Então isso é interessante porque o Robert Nozick, por exemplo, em Anarquia, Estado e Utopia, critica as teorias utilitaristas com um experimento de pensamento que nós podemos chamar, ele chama na verdade de máquina das experiências, né? Em que a pessoa é conectada a uma máquina e ela sabe exatamente, por estar conectada a essa máquina, quais são todas as vivências de uma pessoa que realizaria qualquer tipo de vida. Por exemplo, você pode ser um grande filósofo, um grande escritor, um grande jogador de futebol, um cientista, né, premiado, qualquer coisa assim, mas você não seria isso na realidade. A máquina apenas te daria a vivência, a sensação interna do que é ter essa vida. Então, do ponto de vista interno, do ponto de vista da fruição disso em uma consciência, seria a mesma coisa, né? O prazer seria o mesmo, digamos assim. E o Nozick acha que as pessoas não escolheriam ser ligadas a essa máquina, porque o que elas valorizam não é simplesmente ter a vivência, ter a sensação de quem vive esse tipo de vida, mas o que elas querem é, na realidade, ter esse tipo de vida. Então, para o Nozick, o utilitarismo poderia ser refutado por essa nossa intuição de que nós queremos, que nós desejamos relações objetivas e não simplesmente a experiência subjetiva de quem tem essas relações objetivas. E o curioso é que o Sigwik está dizendo, né, muito antes da publicação de Anarquia, Estado e Utopia, mais de 70 anos antes, o Sigwik está dizendo justamente isso. Ele está falando, sim, nós valorizamos essas experiências justamente no que elas têm de objetivo e não por causa da qualidade prazerosa dessas experiências, né? Então ele está de acordo, o Sigwik certamente seria alguém que recusaria ser ligado à máquina das experiências do Nozick. Só que ele está dizendo, o Nozick ainda está equivocado, porque nós ainda precisamos de algo que justifique o valor dessas relações objetivas. Nós ainda temos que explicar por que conhecer a verdade tem valor, por que contemplar a beleza tem valor, por que buscar a liberdade, como buscaria o Nozick, é algo que tem valor. Para ele, essas relações ainda carecem de uma fundamentação, e essa fundamentação viria justamente da sua capacidade de realizar a felicidade, né? A capacidade de realizar a felicidade não necessariamente de quem está buscando, mas a felicidade de alguém, né? E se ninguém ficasse mais feliz por causa dessas buscas objetivas, nós não conseguiríamos explicar por que essas buscas são valiosas. Então a ideia, né, o que o Sigwik diria para um libertário, como era o Nozick, pelo menos em Anarquia, Estado e Utopia, é a seguinte: tá, você acredita que uma sociedade mais livre tem mais valor do que uma sociedade menos livre. Mas se alguém pudesse demonstrar que uma sociedade mais livre seria uma sociedade infeliz, mais infeliz do que uma sociedade menos livre, e quanto maior a liberdade, mais infelizes as pessoas seriam nessa sociedade, você teimaria e continuaria mesmo dizendo que a liberdade tem valor, se isso pudesse, né, por hipótese, ser demonstrado? Então o Sigwik considera que esse não é o caso, que nós não podemos buscar valores, mesmo que isso deixe as pessoas mais miseráveis, faça com que as pessoas vivam uma vida de dor e sofrimento. Então isso significa que esses valores não são incondicionais, absolutos, eles dependem justamente da sua relação com a felicidade, da sua capacidade de deixar pessoas, ou melhor dizendo, de deixar a vida consciente mais feliz.
Nesse ponto da sua obra, o Sigwik discute também o problema do valor do conhecimento. Porque na medida em que ele está dizendo que uma razão última que explica, que justifica o valor do conhecimento é a capacidade do conhecimento de tornar pessoas mais felizes, né? De tornar seres sencientes mais felizes, ele está aqui se alinhando com uma certa tendência do próprio senso comum de considerar que o conhecimento não tem valor se ele é inútil. Por exemplo, essa é uma crítica que se faz muito à filosofia, né? Você não vai construir uma ponte fazendo filosofia, você não vai operar um coração fazendo filosofia. Então a filosofia não tem valor porque ela não tem uma utilidade prática imediata. E o Sigwik também tem um cuidado de se afastar desse tipo de posição. Primeiro que ele não tem uma visão assim tão tosca, né, de que a felicidade consiste no aumento do produto interno bruto do país, que necessariamente você terá um país mais feliz se você tiver um país com maior riqueza econômica, com maior produtividade econômica, né? Nós poderíamos inclusive verificar que existem países economicamente mais prósperos do que o Brasil, que tem um alto índice de suicídio, né? Por exemplo, no Japão, o suicídio, a pessoa acabar se matando de tanto trabalhar literalmente, é uma coisa relativamente comum. E isso é uma coisa que não é comum no Brasil. Talvez isso explique a diferença econômica entre esses países, mas não quer dizer que seja necessariamente melhor, que a vida no Japão seja necessariamente mais feliz do que a vida no Brasil. Isso ainda é disputável. Então não é porque um país tem uma renda per capita maior do que a de outro país, ou que ele tem um produto interno bruto maior do que de outro país, que esse país será necessariamente mais feliz, que essa sociedade será necessariamente mais desejável. Então, primeiro já existe, né, essa tosquice aí que a gente pode notar no raciocínio ordinário de algumas pessoas de fazer uma associação muito rápida entre a felicidade e a riqueza. Então é claro que você não vai encontrar isso nessa obra do Sigwik. Mas, acima de tudo, ele também está atento à possibilidade de que certas áreas, certos ramos do conhecimento que não têm uma utilidade imediata possam iluminar outros ramos do conhecimento de uma maneira inesperada. Então, às vezes, um desenvolvimento numa certa ciência que parece muito abstrata, muito teórica, né, muito desligada da prática, acaba sendo importante para o desenvolvimento de uma ciência outra com uma aplicabilidade prática mais imediata. Então, nós temos que ter muito cuidado ao falar da inutilidade de um conhecimento, porque às vezes a utilidade desse conhecimento é fundamental, mas é indireta. Também pode acontecer, diz o Sigwik, que um ramo do conhecimento até então inútil acabe subitamente, por alguma transformação, se mostrando muito útil, né? Além disso, ele diz que, no mínimo, nós podemos dizer que a busca do conhecimento tende a ser uma fonte de prazeres que não tem efeitos colaterais ruins. Ele chama de prazeres refinados e inocentes. Então, é bom que se cultive o conhecimento, justamente porque a busca do conhecimento tende a proporcionar esses prazeres moderados, esses prazeres que justamente nem sequer corrompem a personalidade de quem os busca, né? Além disso, também ele observa que você tem a possibilidade de que, ao buscar certo conhecimento, você desenvolva certas competências intelectuais, uma capacidade de pensar de maneira lógica e rigorosa, e o fomento dessas capacidades será útil para o desenvolvimento de outros conhecimentos mais imediatamente aplicáveis. Não é à toa que muita gente recomenda, por exemplo, o jogo de xadrez, às vezes apenas para o desenvolvimento de certas competências intelectuais
que podem ser úteis quando mobilizadas para atividades mais práticas, né? Então, ele diz também que você tem que tomar esse cuidado ao questionar o valor do conhecimento, porque você pode estar perdendo algo mais indiretamente valioso, mas não menos importante por ser valioso apenas indiretamente. Mas ele está ciente de que nesses casos o senso comum tenha mesmo essa tendência de implicar, digamos assim, com esses ramos do conhecimento que não são tão diretamente práticos, né? Não geram efeitos práticos de uma maneira tão direta e tão imediata. Mas não é isso que ele esteja querendo passar com a filosofia dele. Por fim, o Sigwik apresenta a sua defesa perante a constatação de que o senso comum também sente, até de uma maneira um tanto paradoxal, com o que eu estava falando há pouco, com a implicância que o senso comum tende a ter com conhecimentos que não sejam diretamente aplicáveis, né? Nem por isso ele deixa então de ter uma certa aversão por essa ideia de que a felicidade, como somatória de prazeres, poderia ser o fim último, poderia ser o bem último, que serve, portanto, na visão de Sigwik, como critério do que é moralmente certo e errado, um critério fundamental, inclusive, né? Então, ele apresenta 4 considerações que, na visão dele, são suficientes para nós afastarmos essa aversão do senso comum. A primeira consideração é justamente que o senso comum tem uma visão muito limitada de prazer, né? O senso comum, quando você fala que o fim último é buscar o prazer, pensa numa vida cheia de orgias, uma vida desregrada, né? Uma vida em que a busca do prazer justamente traz mais dor do que prazer no final das contas, ou então você abre mão, diz o Sigwik, de prazeres mais importantes para realizar prazeres mais imediatos. Então, para ele isso é um equívoco. O prazer entendido pela filosofia é um conceito muito mais amplo e abrange estados de consciência muito mais sutis e moderados do que aquilo que o senso comum tem em mente quando fala em prazer. Isso até nos remete a uma interpretação comum da filosofia de Epicuro, não é? Como se Epicuro tivesse alguma vez defendido que a pessoa vivesse como um porco chafurdando na lama, né? O tempo todo buscando apenas os prazeres sensoriais mais fortes e mais imediatos, quando o próprio Epicuro defendeu uma vida muito mais moderada, uma vida mais baseada na amizade, na filosofia, e não esse tipo de esbórnia ou o que quer que seja, né? Então, essa é a primeira observação do Sigwik, né? Para afastar essa rejeição do senso comum de que a felicidade poderia ser o bem último. Em segundo lugar, o Sigwik nos lembra de algo que eu já tratei aqui nesta série, né? Eu já disse que o Sigwik não é um hedonista no sentido psicológico, ele não acha que tudo que nós conseguimos buscar na vida diz respeito ao nosso próprio prazer e ao alívio da dor, e ele até argumentou contra aqueles que defendem o hedonismo psicológico que para termos certos prazeres, nós precisamos buscar outras coisas que não esses prazeres. Então, ele está aqui novamente nos lembrando disso e dizendo que o senso comum pode achar, então, que quando nós dizemos que a felicidade geral é um critério de correção moral, nós queremos dizer que todo mundo deve agir buscando, então, esse fim da felicidade, do prazer, como se isso fosse uma regra prática, né? Aqui entra uma distinção que eu já mencionei, vou continuar mencionando em outros vídeos, que é fundamental para o Sigwik, entre o critério da correção moral e o procedimento de tomada de decisão, as regras práticas que você usa para decidir. Então aqui o Sigwik nos lembra que ele não está dizendo que a busca do prazer, da felicidade, deva ser considerado uma
regra prática, como se fosse sempre um norte diante de nós, como se nós estivéssemos sempre conscientemente em busca do prazer, em busca da felicidade. Não, ele está dizendo, esse é o critério para avaliarmos a correção das nossas decisões, mas não é necessariamente e até não pode ser mesmo aquilo que nós buscamos na prática no nosso dia a dia, porque se for o senso comum tem razão, nós vamos perder muito prazer, mais do que ganhar. Em terceiro lugar, o Sigwith diz que o senso comum também tem essa objeção ao utilitarismo, ao hedonismo do utilitarismo, porque o senso comum justamente não distingue o utilitarismo do egoísmo. Então, ele não tem em vista que o utilitarista não está buscando a sua própria felicidade, a despeito da felicidade dos outros, passando por cima da felicidade dos outros, né? Então, ao não ter isso em vista, o senso comum dirige ao utilitarista as críticas que ele tem a fazer ao egoísta. E não é a mesma coisa, né? O hedonismo do utilitarista não é um hedonismo individualista. Então, é importante até que nós tenhamos em conta aqui que se o utilitarista fosse um hedonista psicológico, na visão do Sigwith, ele nem poderia ser o utilitarista que ele é, haveria uma incoerência. Porque o hedonismo psicológico, como essa teoria que diz que tudo que você consegue buscar é o seu próprio prazer, é o alívio da sua dor, nos desviaria justamente da possibilidade de buscarmos a felicidade dos outros, né? Então, o utilitarismo está dizendo justamente que a felicidade dos outros tem o mesmo valor, deve ser considerada da mesma forma que a sua própria felicidade. Nesse sentido, o utilitarismo é até uma ética bastante mais exigente do que o senso comum, né? Na medida em que ele nos diz, olha, considere a felicidade dos outros como tão importante como a sua própria felicidade, né? E o senso comum acaba confundindo, a despeito disso, o utilitarismo com o egoísmo, né? E para o Sigwith, as críticas que realmente atingem o hedonismo são essas críticas que se dirigem ao egoísmo e não ao utilitarismo. Por fim, chegamos finalmente ao fim da aula de hoje, né? O Sigwith também modera esse rigorismo do utilitarismo, lembrando que também se nós visarmos o tempo todo a felicidade dos outros, se nós transformarmos esse critério moral em regra prática, em procedimento de decisão, nós também faremos com que as pessoas no geral sejam menos felizes. Então, para ele, se todo mundo tiver como único fim o tempo todo a busca da maior felicidade geral, todo mundo será menos feliz. E ele então está dizendo que se o senso comum estiver atento a isso, de que o utilitarista não está fazendo esta recomendação para a prática, de que o tempo todo nos preocupemos com a felicidade geral, o senso comum também irá moderar, por isso, as suas críticas ao utilitarismo. Bom, então essa é basicamente a relação entre o utilitarismo e o bem último como felicidade na filosofia do Sigwith. A partir dos próximos vídeos, então, eu já posso adentrar o livro 4, que é o livro sobre o utilitarismo. Eu espero que tenham apreciado a aula de hoje de alguma maneira e eu vejo vocês na próxima.